Caro avaliador, você então recebeu, caro editor de sessão ou editor, você entrou em sua área de trabalho como editor de sessão e você observa que existe um arquivo em amarelo. Ele então deve estar aguardando uma decisão editorial sua. Você clica e já cai na área de avaliação do referido artigo. Quando você faz isso, você observa a área toda, principalmente na parte de avaliação. Nesse caso aqui, existia apenas um avaliador, como é um exemplo. Em geral, nós temos 3 ou mais avaliadores para poder tomar decisão editorial. E você vê que este avaliador aqui clicou em correções obrigatórias. Então, provavelmente vai ter algum trabalho para o autor. Você já reviu, né? Antes disso, antes de rever, você teve que clicar aqui em acusar recebimento. Ao clicar em acusar recebimento, é um e-mail preparado oficialmente já para o avaliador, você envia para o avaliador. Eu não vou enviar nesse caso, mas você envia comunicando ao avaliador que foi feito o recebimento e o recebimento sai aqui então. Ao observarmos a página como um todo, nós temos aqui a recomendação, nós temos aqui o item avaliação que veio escrito. É importante que vocês vejam esse texto aqui. Esse texto ele não está claramente definido, mas a gente lê essa parte aqui, avaliador A para editor. Esse texto para o editor exclusivamente é observar que o texto precisa de cuidados de português. Ou para autor e editor. Esse texto aqui, quando nós formos montar o e-mail, ele pode ser importado para dentro do e-mail. O artigo está bem redigido, mas precisa de correções. Ver artigo anexo. Tá? Então, você sabe que isso aqui pode ser incorporado ao texto. Finalmente, tem um arquivo que você já deve ter, você deve abrir, você deve clicar nesse arquivo, fazer o download para a sua máquina, revisá-lo para ver qual foi a ação do avaliador, se é coerente para comparar com os demais avaliadores. E finalmente, se está tudo correto, se é uma avaliação cega, se não tem os comentários anexados, você clica em permitir acesso ao autor e registra a decisão. Ao registrar essa decisão, o autor vai ter acesso a essa correção no momento da tomada de decisão editorial, que é o que nós vamos fazer nesse momento agora. Então, eu tenho as decisões editoriais. Aceitar significa que o artigo já passou, não tem mais correções. Rejeitar, um artigo, se eu clicar e registrar essa decisão, rejeitar, o artigo é automaticamente arquivado, ele sai da lista de artigos ativos. Então, eu tenho duas opções, enviar novamente para avaliação e revisões requeridas. Revisões requeridas é quando você deseja enviar o artigo novamente para os autores. E enviar novamente para avaliação é quando você deseja criar uma nova rodada de avaliação e submeter o artigo que já veio corrigido dos autores para os avaliadores novamente. Nesse caso, nós queremos devolver o artigo para os autores, então eu tenho que clicar em revisões requeridas. Revisões requeridas significa então que o artigo vai para os autores. Eu registro a decisão. Ao registrar essa decisão, a página se abre e eu tenho então já a decisão tomada. Essa decisão ela está toda armazenada aqui no registro de e-mails para o autor. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer nesse caso agora, clicar nesse envelopinho aqui. Esse envelopinho aqui é um e-mail de registro para os autores. Como eu posso ver aqui, eu vou preparar o e-mail. O corpo do e-mail não está pronto. Então eu posso fazer assim, como correções requeridas para o artigo. Eu posso colocar o número do artigo, se for interessante, esse número, o número que aparece de registro. Tá bom? Quando eu faço isso, eu posso clicar aqui, eu posso fazer importar avaliação por pares. Ao importar a avaliação por pares, que veio o texto do avaliador A, veio aqui, ver arquivo anexo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o arquivo disponível. Como eu não tenho arquivo anexo, eu posso até deletar. Por quê?
Porque arquivo anexo é se eu quiser subir como editor um arquivo corrigido para ele. Se eu quiser, perdão, arquivo com as correções para o autor. Se eu quiser simplesmente manter a opinião, aquele arquivo que eu cliquei, que eu registrei como permitir visualização por parte do autor, vai estar disponível para ele. Eu simplesmente escrevo uma decisão editorial qualquer. Prezado autor, considere as correções sugeridas. O prazo para devolução é de 40 dias. Ou o prazo que for da sua revista. Atenciosamente, etc. Aqui é um texto simplificado, tá? Mas você pode fazer todas as considerações dentro do texto e enviar ao autor. E com isso você completou essa seção. O próximo passo é aguardar até que o autor submeta as revisões. Vejam que a informação que foi enviada ao autor já está aqui registrada nesta data. O próximo passo é quando chegar o artigo do autor, você vai reenviar numa nova rodada que nós mostraremos a seguir.